Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jefferson Maciel e minha apresentação é uma prova topológica do Teorema de Ramsey. O objetivo dessa apresentação é detalhar como a compacidade de um certo espaço métrico pode ser usada como ingrediente fundamental na demonstração do conhecido fato da versão infinita do Teorema de Ramsey implicar na versão finita. A combinatória é um assunto que desperta muito interesse em alunos de ensino médio, talvez por necessitar de conhecimentos básicos das operações matemáticas, mas ela não se resume, a esses probleminhas simples. Existem alguns problemas de formulação simples, mas cuja solução ainda não sabemos. Por exemplo, quantas pessoas são necessárias numa festa para ter certeza que 5 delas se conhecem mutuamente ou se desconhecem mutuamente? A gente está falando, então, do Teorema de Ramsey, a versão finita. Quão grande um conjunto deve ser, de modo a assegurar que pelo menos uma das partes tenha determinada propriedade? O problema da festa a gente pode ver da seguinte maneira: em uma festa com 6 pessoas, podemos afirmar que 3 delas se conhecem ou 3 delas se desconhecem mutuamente. A proposição fala o seguinte: se colorirmos usando duas cores distintas cada uma das 15 arestas do grafo completo em 6 vértices, haverá pelo menos um triângulo monocromático, isto é, cujas arestas são todas da mesma cor. A gente consegue comprovar isso pela parte básica, do teorema da festa, que eu tenho um grafo com 6 pessoas, iremos marcar as pessoas que se conhecem por arestas azuis ou não se conhece por aresta vermelha. Note que teremos pelo menos 3 arestas azuis ou 3 arestas vermelhas. Então, sem perda de generalidade, vamos falar que nós temos 3 arestas azuis, ou seja, P1 conhece pelo menos 3 pessoas. Se P6 e P5 se conhecerem, eu fecho um triângulo monocromático, não é a ideia. Então, vermelho. Se P4 e P5 se conhecem, fecharia um triângulo monocromático, não posso. Se P6 e P4 não se conhecem, eu fecho um triângulo monocromático. Então eu vou falar que eles se conhecem. Vou ligar para uma aresta azul. Aí eu fechei o outro triângulo monocromático. Checkmate, não tem saída. Então, num vértice, num grafo com 6 vértices, eu tenho pelo menos 3 pessoas que se conheçam, ou seja, um triângulo monocromático na cor azul ou na cor vermelha. Esse teorema da festa nos joga para o número de Ramsey. Dados ST inteiros positivos, qual deve ser o número mínimo de N de pessoas em uma festa de modo a garantir que S pessoas se conhecem ou existem T pessoas que não se conhecem? O número de Ramsey é denotado por R2ST e é o menor número que satisfaz tal condição. O problema da festa nos mostrou o R233. E a gente viu que é no máximo 6, né? Eu posso garantir que é 6, porque se for um grafo com 5 vértices, a gente não encontraria triângulos monocromáticos aí, tá? Eu consigo não encontrar triângulos monocromáticos. Então, a gente resolve que o R233 é igual a 6. A versão finita do teorema de Ramsey diz que, dado E A1 até a R pertencente aos naturais, existe o número de Ramsey RE A1 até a R. Uma das demonstrações desse teorema é dado por indução em vários lemazinhos. E aí, para saber mais sobre isso, sugiro que vejam o item 1 da bibliografia. Apresentaremos agora o outro teorema que pode ser interpretado como a versão infinita do teorema de Ramsey. Seja um conjunto X infinito e pinte os elementos dos subconjuntos de X de tamanho E com R cores diferentes, segundo a coloração F. Então, existe um Y pertencente a X infinito monocromático, isto é, tal que F é constante nos subconjuntos Y de tamanho E. Vamos analisar os primeiros casos e a prova também é por indução, eu deixarei por vocês, ou nesse mesmo item 1 da bibliografia encontrarão a prova lá. Mas só para a gente entender, quando E é igual a 1, a gente tem a casa dos pombos infinita.
Eu tenho, então, infinitos pontos, né? x0, x1, x2, reticências, infinitas cores. Se eu distribuir esses infinitos pombos nessas finitas caixas, pelo menos uma caixa terá infinitos pontos, certo? Quando é igual a 2, temos grafos usuais. Aí a gente está falando como o problema da festa isola um vértice. Agora liga esse vértice isolado com todos os outros. E aí, claro que essas arestas elas são coloridas, né? Temos infinitas arestas pintadas com finitas cores. Pelo menos uma cor pintou infinitas arestas. Eu vou pegar x0 e vou falar pintar x0 com essa cor de referência e colocar na sua cor. Faço a mesma coisa com x1. Ligo com todo mundo. Infinitas arestas pintadas com infinitas cores. Pelo menos uma cor pintou infinitas arestas. Pinto x1 com essa cor de referência e coloco na sua caixinha. E assim fazendo com todos. Cai na ideia do princípio da casa dos pombos anterior. Quando é igual a 3, a gente está falando de triângulos já com arestas pré-determinadas, tá? E assim sucessivamente. A versão infinita do Teorema de Ramsey é uma das duas peças fundamentais que usaremos para demonstrar a versão finita. A outra peça é um espaço topológico que introduziremos. Como o objetivo é usar conceitos de topologia para demonstrar o Teorema finito de Ramsey, vamos construir um espaço métrico K, cujo conjunto de pontos será a classe de todas as colorações dos subconjuntos dos naturais com E elementos, usando as R cores do conjunto C. Vamos definir uma métrica D em K que o tornará um espaço métrico compacto. Sejam FG contidos pertencentes a K, se F é igual a G, definimos então a distância de F até G igual a 0, e se eles são diferentes, seja K um único natural tal que F restrito dos subconjuntos de tamanho E, os naturais até K, é igual a G restrito da mesma forma. Mas quando F é restrito dos subconjuntos de tamanho E, os naturais até K mais 1, FG ficam diferentes. Então, definimos essa distância como 2 elevado a menos K. KD é um espaço métrico. A demonstração ela é bem simples, tá? Vou deixar aqui, mas ela é bem simplesinha. E é conveniente compreender o espaço K sob uma outra perspectiva, a das árvores. Assim, por uma das versões do lema de Gurney, essa árvore é um espaço métrico compacto. Pontos do espaço métrico K que nós temos agora em mente são os galhos das árvores, isto é, os caminhos infinitos no vértice partindo da raiz, em que cada vértice no caminho é filho do seu antecessor imediato. Ramsey infinito implica no Ramsey finito. Agora é a parte legal do nosso trabalho. O Teorema de Ramsey finito, ele diz que sejam R, K1, K2 até KR pertencente aos naturais. Existe um M pertencente aos naturais, tal que toda coloração F dos subconjuntos de tamanho E dos naturais até M em C admite para algum I um subconjunto L monocromático na cor CI de tamanho maior ou igual a KI. Note que embaixo eu tenho um teorema de Ramsey, também finito, porém com uma exigência a mais. Além disso, L pode ser escolhido de forma que o tamanho de L é maior que o mínimo de L. Essa exigência a mais, além disso, L pode ser escolhido de forma que o tamanho de L é maior do que o mínimo de L, ela pode ser intuitivamente interpretada como a exigência de L ser relativamente grande. Vamos então para a prova usando topologia. A gente vai provar por absurdo, sejam E, R, K1, K2, até KR pertencente aos naturais. Suponha que para todo M pertencente aos naturais, a coloração F bemol dos subconjuntos de tamanho E dos naturais até M em C não admite subconjunto monocromático relativamente grande da cor CI de tamanho maior ou igual a KI, para nenhum I. Seja K o máximo entre esses casinhos.
Então, F bemol não admite nenhum subconjunto monocromático relativamente grande de tamanho K. Para M pertencente aos naturais, seja um Fzão M contido nesse K, tal que F pertença a esse Fzão M, se somente se F restrito dos subconjuntos de tamanho E dos naturais até M não admita subconjunto relativamente grande monocromático de tamanho A. Note que Fm, então, é diferente de vazio e que Fm é fechado. Vou deixar essa parte do fechado para que vocês possam pesquisar ou até mesmo na mesma referência de antes, tá bom? Além disso, nós temos que F1 contém F2, contém F3 e assim sucessivamente. O teorema dos compactos encaixados se verificam e concluímos que a interseção entre esses conjuntos F e I ela é diferente de vazio. Então, seja G pertencente a essa interseção. Note que G contraria Ramsey infinito por ter um subconjunto monocromático relativamente grande de tamanho K, não tendo, portanto, e com maior razão, um subconjunto infinito monocromático. Apesar da evidente semelhança, tanto no enunciado quanto na demonstração apresentada aí, entre as versões originais e a modificada, a versão original você prova exatamente da mesma forma, tá? Mas essa versão original você pode provar também utilizando indução. Essa daqui você não pode provar utilizando indução, somente com essa ideia infinitista. O número de Ramsey, ele cresce de maneira muito veloz. E, de fato, a parte crítica do argumento da demonstração aí do teorema de Peres-Harrington consiste em mostrar que a função que leva os parâmetros no menor m satisfazendo a conclusão cresce de maneira tão violentamente rápida que impossibilita que argumentações finitárias lidem com ela. O teorema de Peres-Harrington, ele afirma que a versão modificada do teorema de Ramsey não é demonstrável na aritmética de piano de primeira ordem, ou seja, não existe uma demonstração para esse resultado por métodos exclusivamente finitários, como eu tinha falado antes. O fato de afirmação que, apesar de muito natural, não admite demonstrações finitárias, torna esse resultado algo a ser levado em conta ao refletirmos sobre questões filosóficas envolvendo o uso de argumentos infinitários em matemática. O trabalho completo você consegue ver em Dirichlet e Ramsey, uma bela combinação nas dissertações do Prof. Mate. Muito obrigado, pessoal.